Prezados da sociedade legal, vamos falar um pouquinho sobre esse ressentimento, né, ou esse sentimento negativo que tem o presidente Lula em relação ao governo americano. Né? Para isso, a gente tem que falar da Lava Jato. A Lava Jato era conduzida pelo ex-juiz Sérgio Moro e ele pegou para si, falando de forma simplista, os processos que envolviam pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. Eu acredito que houve um, houve uma falha processual aí, né? Ele não deveria, pelo processo, pelas regras processuais, ter sido processado em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Mas isso aí foi, não houve mudança e o juiz Sérgio Moro em Curitiba acabou processando esses, acabou atuando nesses processos, né? Bom, durante as investigações houve uma colaboração que é legalizada, né, em tese, mas não se sabe até que extensão que foi isso aí entre a Justiça brasileira e o FBI e a CIA americana. Né, agentes americanos estiveram no país e não se sabe até que ponto, até que extensão, se isso aí foi legal, essa colaboração entre as polícias foi legal, foi indevida ou abusiva, né? Não sei também dizer se houve também autorização do ministro da Justiça da época, né, se ele acompanhou isso aí, mas houve esse intercâmbio, né, de atividades entre a Justiça e os procuradores de Curitiba e a polícia americana. Bom, aí na audiência, né, eu vou falar de dois processos do Lula. Na audiência, ele foi condenado, né, por diversos crimes, né, e também algumas empreiteiras, né, e empresas gerais. Nesse processo, né, de propina e corrupção passiva, ativa, né, entre esses agentes. Bom, os dois processos mais importantes foram o sítio de Atibaia, em que, se eu não me engano, não sei se era o OS ou o Odebrecht, tinha feito reformas nesse sítio que era do amigo de Lula e que o Lula usava. Mas depois foi anulado pelo STF, não se teve grandes provas nisso aí. O outro processo foi no caso Triplex, né? Houve no caso Triplex, também que depois foi anulado pelo STF, né? Eu acho essa decisão foi muito superficial, né? Não existia grandes elementos, a meu ver, porque não existia, né? Só é dono quem registra. Não existia nada, nenhum registro no nome do Lula, não tinha nenhuma escritura pública no nome do Lula, nem de nenhum parente. Não existia contrato nenhum, nem no nome do Lula, nem de parente, não existia laranja, né? Não existia nenhuma gravação, nada, né, que justificasse essa sentença de condenação, a meu ver. E ele foi condenado, Lula. Bom, depois essa decisão foi confirmada de forma unânime pelo TRF4, né? Mas o que aconteceu? Uma semana depois houve a visita do conselheiro americano da embaixada americana para conhecer a justiça, né? Como que é a justiça brasileira? Uma semana após, me parece que foi após, essa sentença de segundo grau na justiça brasileira, né, pelos desembargadores. Né? E isso aí, o que ficou evidenciado nisso aqui? Os Estados Unidos estavam monitorando, né, essa questão do Lula.
tem duas correntes nisso aí, né? Uma corrente é que alguns pensadores dizem que o governo americano não queria um governo de esquerda no país, né? Então queria tirar essa influência que o Lula tinha no país, né? Fazendo com que ele fosse condenado e preso, né? Ajudando então, né, as autoridades brasileiras lá, em especial de Curitiba, a fazer isso aí. E a segunda corrente, né, de pensamento diz que isso aí usaram agentes do governo americano e a polícia americana, né, na questão econômico-financeira, né, que seria o que é a influência capitalista do empresariado americano nos negócios brasileiros. Né? Por quê? Porque o BNDES estava financiando, né, e financia, né, essas diversas empresas brasileiras, né, e todas essas praticamente que foram envolvidas na Operação Lava Jato, com financiamentos em que possibilitava essas empresas realizarem várias atividades empresariais na América do Sul e na América Central, em Cuba, Venezuela, Argentina, acho que no Peru também, né? E isso era algo que incomodava o setor industrial e empresarial americano, né? Então, uns dizem que houve essa influência para quebrar, né, esses grupos econômicos brasileiros, né? E foi o que aconteceu, né? Eu acredito que foi milhares de empregos foram perdidos no país, né, com a Operação Lava Jato. Acredito que deve ter sido em torno de mais de 1 milhão de empregados perderam, foram demitidos, né, que tinham carteira assinada, né, mais de 1 milhão de pessoas foram demitidas de forma direta e os indiretos foram milhares, né? Também milhões de pessoas perdendo emprego. Por quê? Porque essas empresas eram grupos econômicos. Então, o que é um grupo econômico? É reunião de 3, 5, 7 empresas. No momento em que uma é condenada, tu para a operação de todas essas empresas no país. E foi o que aconteceu. Milhares de pessoas demitidas, né? E vários investimentos paralisados. E houve um grande prejuízo financeiro e econômico. Tanto que a maioria dessas empresas aí até hoje estão quebradas, praticamente faliram, né? Que eram empresas de grande pujança, né? De grande força financeira e estrutural, né? E de know-how, né? De execução no país. Depois que o Lula foi preso, o que que aconteceu? Também aconteceu que o irmão do Lula ele faleceu e a justiça brasileira não liberou ele para ir no velório do irmão, justificando, parece que ia ter muita gente, não sei o que é. Quer dizer, um presidiário comum com, com, com vários crimes tem até a possibilidade de saída temporária. Né? E uma pessoa que foi um presidente 2 vezes, né? Talvez uma das pessoas com o maior estadista talvez da América do Sul, que é o Lula, não pôde sair para ir no velório, né, do irmão dele. Né? Isso aí foi algo grave. Né? O Conselho Nacional de Justiça não tomou nenhuma atitude, nem nenhum ministério governamental nessa relação de colaboração com os agentes americanos e talvez de uma influência, né, da embaixada americana também nesse contexto aí da justiça. Né? Não sei, mas pode ser. Quem tem acesso à informação pode verificar isso até com uma certa facilidade. E depois o neto do Lula faleceu e ele foi liberado depois de muito, né? Então eu acredito que seja isso aí um dos motivos do Lula ter uma grande ressentimento, né, em relação e mágoa em relação ao governo americano.
Boa noite.